Bom, aluno, professor Marcos aqui, tá? É, Rapaz, 5h55, né? Comecei a gravar isso, acho que era umas 4 horas. Bom, ainda estou na quinta-feira, tá? 31/10/2024. Continuando a saga de arquitetura de computadores do tema tabela verdade, tabela de equivalência, você chegou ao vídeo 3, que é entender como é que é feita uma tabela de equivalência, da onde surgem aqueles números. E isso é muito importante. Para isso, você precisa ter visto o primeiro vídeo dessa série, né, que é a introdução teórica, e o segundo vídeo que eu ensino a fazer a tabela verdade, né, junto com a leitura das portas lógicas. Se você fez isso, bem-vindo, você chegou ao vídeo 3. E vamos ser bem rápido e sucinto. Eis aqui uma tabela de equivalência. Para que serve uma tabela de equivalência? Bom, a tabela de equivalência ela serve para dizer para nós qual determinado algarismo em uma determinada base, por exemplo, o 10 equivale em outra base. Por exemplo, eu estou no sistema octal e aqui está dizendo para mim que o número 10 na base octal ele equivale ao número 8 na base decimal, equivale ao número 1000 na base binária e equivale ao número 8 em hexadecimal. Isso o 10 em octal. E assim a gente pode viajar entre as linhas da tabela de equivalência para eu saber qual é o número equivalente a uma determinada base em outra, né? Tudo bem? Mas da onde vem isso daí? Como que isso é feito? Vamos entender agora? Pois bem, eu separei aqui um Word para você, bem estruturadinho para a gente entender esse item aí, tá? Bom, a boa notícia é que você já sabe contar em decimal. Vale lembrar que essa tabela ela tem 16 linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí você tem que se perguntar, por que, professor, que ela tem 16 linhas? Se você viu o vídeo anterior, você viu que a quantidade de linhas de uma tabela ela é determinada pela quantidade de entradas que a gente tem. E aqui especificamente pela quantidade de entradas ditada pelo maior sistema numeral que a gente tem. Ou ainda melhor, baseado no sistema numeral que dá a maior possibilidade de contagem para a gente, que é o hexadecimal, que tem 16 posições. Caramba, me perdi. Calma. Como que a gente conta? A gente conta secularmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? E o 10. Mas posicionalmente, em notação posicional e numeral, quando a gente aprende no fundamental, a gente entende que a gente na nossa mão tem 9 possibilidades contando com o zero. Então o zero tem um peso. O peso, zero, né? Não é diferente aqui. Como que a gente conta aqui? Vamos contar em decimal junto com o professor? A gente conta em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você contar de 0 a 9 aqui já não deu 10? Pois é, não dá mais para formar outro número, porque você já usou as 10 possibilidades que você tinha. Então, como é que a gente conta adiante? É muito simples. A gente pega o 1 e bota um 0 do lado, transformando em uma casa, adicionando mais uma casa. E é a casa decimal, não é? Da dezena. A gente saiu da unidade 1 para a dezena. E aí a gente começa de novo. 2, 3, 4 e 5. E 16, e 17, e 18, e 19. Não dá mais para usar o 1 porque você usou até a nona possibilidade, ou no caso a décima, não é? Aí você volta para o 2 e bota o 0 e forma o 20. Depois você forma o 30, o 40 e por aí vai. Se lembrou? Isso daí é contagem e formação de algarismos dentro de notação posicional. O lance, galera, é que esse sistema de medida aqui,
esse sistema de contagem, perdão, né, de medida, ele me dá apenas 10 possibilidades. 10 dedos, tá? Existe um que me dá mais possibilidades, tendo em vista esse tipo, tá, de limitação. Há de se dizer aqui e pontuar de que esses 4 sistemas são usados pelos sistemas computacionais. Mais precisamente o binário e o hexadecimal. O octal e o decimal são usados, mas não tanto quanto o binário e o hexadecimal. Beleza? Tá? Então, a gente precisa aprender isso daí para entender como é que o computador ele mesmo decifra os algarismos e mostra as informações na tela para a gente. Tá? Baseado nisso, os matemáticos, cientistas de dados, né, e contagem desenvolveram um novo tipo de sistema de contagem para ser utilizado também em sistemas computacionais, que é o hexadecimal. Hexa é de 16. Então, em vez dele me dar 10 possibilidades, contando com 0, aqui ele me dá 16. E como que eu conto? Já que eu só tenho 10 dedos. É muito simples. Se ele tem 16 posições, é como se ele adicionasse mais uma mão com 6 dedos. Ou adicionasse mais 6 dedos na minha mão. Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A. Tá? Você vai se perguntar aí. B, C, D, E e F. Para burlar a limitação, tá, da cadeia de caracteres numérica do decimal, o hexadecimal lança a mão do sistema alfanumérico, que é a junção de numeral com letras para formar números, aonde a equivalência da letra A no sistema decimal é o algarismo 10, o B o 11, o C o 12, o D o 13, o E o 14 e o F é o 15. Beleza? Então eu tenho 16 possibilidades dentro da hexadecimal. A segunda pergunta que você tem que se fazer é a seguinte. Beleza, 16 posições, 16 linhas. Será que isso tem alguma coisa a ver? Tem todas as coisas a ver quando a gente chegar nesse cenário aqui do binário, que eu já vou explicar para vocês. Bom, se você que achou o hexadecimal estranho, você vai achar mais ainda o octal. Porque se o hexadecimal adiciona mais 6 dedinhos na minha mão, o octal, ele tira 2 dedos da minha mão. Tá? E aí eu fico apenas com 8 possibilidades de contagem. E como é que funciona isso? Olha bem para minha mão. Vou contar até 8, tá? 8 possibilidades. Contando com 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou. Não dá mais para eu contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que eu faço para contar adiante? Visto que eu só tenho 8 possibilidades, eu faço igualzinho no sistema decimal. Quando eu chego no 9. Aqui eu adiciono 1 e coloco 1, 0. Beleza? Tá? E aí eu continuo. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, que é o 15, 16 e 17. Depois do 17, dá para contar de novo? Não dá mais. Eu já usei as outras possibilidades que eu tinha na casa da dezena. E aí eu passo para onde? Para o 2. E aí eu boto o que? O 0. Aí depois do 17 no octal, viria o 20, o 21, o 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Acabou. Aí, 3, 0, 30 e por aí vai. Tudo bem? Legal. Agora, vamos entender por que o professor separou o binário, é essa coluna toda aqui, tá? Toda essa coluna aqui. Professor, e o senhor disse para mim que são 4 entradas, não são? São a entrada decimal, a entrada binária, a entrada hexadecimal e a octal. Tudo bem? Na tabela de equivalência. Beleza? Eu dividi aqui para ficar mais claro, baseado na última aula, de como a gente monta um número binário dentro da tabela de equivalência, tá? Que é essa daqui. Bom, se eu tenho 16 linhas e eu estou falando de binário, quantas entradas será
que eu tenho? Muito simples. Se lembra como o professor ensinou? Você pega a base 2 e eleva a quantidade de entradas, que é qual? 4. Aí você vai obter o valor 16. É por isso que a tabela de equivalência tem 16 linhas baseado na quantidade máxima de entradas de possibilidades da hexadecimal. Como a gente vai fazer uma conversão entre bases, para que eu tenha, tá, a equivalência idêntica do número binário ao valor hexadecimal, octal e decimal, o número binário que eu vou desenhar aqui, ele precisa ter 4 posições ou 4 entradas, tá? E se você prestou atenção muito bem na aula passada, você já sabe como é que monta essa tabela aqui, certo? Primeiro você designa as potenciações baseada na quantidade de entradas, tá? Eu não tenho 4 entradas, então eu começo do 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Contando com 0. Tenho 4 entradas. E aí eu começo a preencher, é uma mini tabela verdade dentro da tabela de equivalência. Aí eu começo a preencher esses espaços, como a gente aprendeu na última aula. Seguindo, 2 elevado a 0 dá 1. Qual a quantidade de zeros e uns em binário que eu tenho que colocar aqui? 1, 0 e 1, 1, até preencher a tabela lá embaixo, em variações de zeros e uns em cada célula. Vamos? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Eu gosto de ler 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. 1, 0 e 1, 1. 1, 0 e 1. Exatamente como está dizendo aqui. E aqui? Quantos zeros, quantas variações de zeros e uns eu vou ter? 2, né? 2 zeros e 2 uns. 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 Aqui, 4, certo? Quantas variações? 4 zeros, 4 uns. 4 zeros, 4 uns. Intercalados. Por último, 2 a terceira me dá 8, então eu tenho 8 zeros e 8 uns. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros e 8 uns. Bom, eu vou... Aí você vai olhar, né? Isso aqui está na apostila. Essa tabela de equivalência, ela normalmente vem assim, sem a separação que o professor botou. Eu vou botar lado a lado para você ver, tá? Aqui é uma tabela pronta. Aqui é uma tabela que a gente aprendeu a fazer. Veja bem, tá? A tabela de equivalência. É assim que nasce essa tabela aqui da direita, tá? Exatamente como eu fiz para vocês. Só que se você olhar aqui, tá separado. E eu vou fazer questão de deixar separado, tá? Para você não se perder. Eu vou pegar e vou botar aqui um baldezinho de tinta para mostrar como que está o campo. Beleza? Tá? É exatamente isso aqui. Por exemplo, o binário 0, 0, 0 é equivalente a essa linha aqui. Beleza? O 0, 0, 1 a esse daqui. E todas as outras da maneira que estão. Então você acabou de aprender como é que a gente faz uma tabela de equivalência. Tudo bem? E para que isso serve, cara? Ora, se eu quiser saber quem é o 10 na base binária, ele vai me responder. Ó, eu quero saber quem é o 10. É o 1, 0, 0, 0. Quem é o 14 da octal na base hexadecimal? É o C. E quem é o C na base decimal? É o 12. Tudo bem? O 12 na base 10. O C na base 16, que equivale ao 12 na base decimal, e o 14 na base octal. Beleza? Bom, para fechar esse assunto, eu convido você a vir para o último vídeo dessa saga aqui, que é conferir, através da prova real, por exemplo, se esse 12 em decimal é exatamente igual a esse número aqui, ó, 1100 na base binária. Vem comigo? Vamos lá finalizar essa saga aí.